Bom dia, Lavínia. Bom dia, sir. Bom dia. Bom dia, Yasmin. Oi, Bom Sor, bom dia. Oi, dia. Sara. Oi, Carol. Oi, João Vitor. Oi, Ana Caroline. Tudo bem? Oi, Sor. Oi. Oi, Ana. Oi, Sor. Luísa. Oi, Gustavinho. Oi. É trabalho. Oi, Sor, tudo bom? Eu tô bem, vocês. Já ficam Sor, aí eu do tô, jeito que só vocês. tô resolvendo um negocinho aqui do trabalho, tá? Eu já fiz Tá, tudinho. Tá bonitinho. tá. Isso que eu ia Só pra mim. falar. Já fiquei no jeito. Vocês têm duas Tá. atividades para me apresentar. Vocês têm a tarefa 17 e tem aquela atividade da pesquisa, tá? Sobre as feições do relevo lá da página 11, tá Ô, bom? sir, Oi lá. eu fiz um Word, tá? Tá. Você acha que vai dar para compartilhar? Sim, eu já deixei aberto aqui. Ah, então tá bom então, tá? E do restante, tudo bem? Oi, Sarinha, tudo bem? Tudo, Sor? Ô, Pro, Então tá eu bom. posso apresentar o meu por último? Porque o meu deu um probleminha agora no PDF. Vou pensar, João Vitor. Ah, Gustavo saiu? Tá. Os alunos que não conseguirem mostrar por algum motivo, tá? Eu vou pedir para que vocês façam o seguinte depois, tá? Aí me mandar pela Agenda Edu para não ter problema, tá? Para não perder o pontinho extra lá, tá? Então quem não me apresentou por aqui, me Sir, manda pela Agenda Edu, tá? Oi, lá. é que tinha falhado, mas eu consegui ouvir, sim. Ah, então tá. Vamos lá rapidinho. Carol, você fez? Barros, você fez do quê? Eu fiz da Chapada. Tá. Quer falar para nós? Pode falar. Você vai mostrar? Eu peguei essa imagem Hum, e pode, pode falar rapidinho. chamado de Aline pelos dois ocidentais, mais de 60 metros, que são Chapatão. Ela também é uma forma de relevo montanhoso em que ocorrem extensões do solo elevadas e planas, vales profundos, cachoeiras e rios caudalosos. Caudalosos. Esse tipo de relevo se formou em várias partes do Brasil, principalmente nas regiões do Nordeste e Centro-Oeste. Em geral, as chapadas têm mais de 500 metros de altura. Muito bem, tá? Ô, Carol, a hora que eu fizer a chamada, tá? Aí você me fala que você apresentou para me marcar o pontinho lá, tá? Vamos lá. Yasmin, você. Yasmin, tudo bem. Sara, Sara, congelou? Sarinha, quer apresentar? Pode começar. Sara, bom dia. Eu não tô te Desculpa, ouvindo. Sor. Ah, É que eu pode tinha falar. caído por causa da internet. Tá, pode falar. É, eu fiz sobre a Serra do Mursa e eu fiz um desenho. Não sei se dá pra ver daqui, mas eu te mando a foto depois na Tá, Agenda não, Edu. mas pode mostrar mais um pouquinho que já dá pra ver. Oi, Iago, bom dia, tudo bem, meu anjo? Dia. Ó, Sor, Isso, foi deu pra esse ver aqui que sim, eu tá? fiz. Mas deu pra ver sim, tá? Pode falar. É, a Serra do Mursa,
que eu escolhi, ela se localiza na Várzea Paulista e seu topo é de 1.066 metros. E no local, né, nessa serra, também é realizada muitas trilhas turísticas por causa da paisagem e tudo mais. Isso. Foi essas informações que Tá, eu e lá tem um grande reservatório conseguia de... achar, Sir, dela. Isso, e lá tem um orquidário, viu? Bem legal, tá bom? Quem é agora? Uhum. Vamos lá? Lavínia? Pode ser, Sir, eu vou pegar aqui. Posso compartilhar, Sir? Pode. Com calma, mas vai aparecer. Tenha Sir, tá fé. carregando. Isso, vamos lá. Você pegou o Planalto Central, pode Dá pra falar. ler, Sir? Isso, pode. Você que sabe, pode ler, pode falar rapidinho, tá? Tá, ele, como é um planalto, ele é uma área plana e se localiza em vários lugares, vários locais brasileiros. Quer falar mais alguma coisa? Oi? É que tá Quer fa- falhando, Sir. Você quer falar mais alguma coisa sobre o Planalto? Sir, desculpa, seu áudio tá falhando pra mim. Você quer falar mais alguma coisa? Ah, então, ele possui a altitude máxima de um planalto de 1.650 metros Muito bem. e a vegetação principal dele é o cerrado. Isso, ou seja, é uma forma de vegetação, né? Tá, pode falar. Sim. A flora e a fauna dele é bem variada. E o clima predominante na região é o clima tropical. Isso. Alguém já foi naquela região ali de Mato Grosso do Sul e tudo mais? Tá? É interessante porque a gente encontra essa variedade devido ao Planalto brasileiro naquela região, tá? Tá. Eu posso ser o Posso próximo, Sir? compartilhar? Pega um pouquinho, deixa a Lavínia tirar. Nossa, Tá. Pro, o meu tá muito diferente da Lavínia. É porque eu fiz assim, eu peguei os três e eu só coloquei uma legenda explicando, tipo, rapidamente. Isso, vamos lá, Lavínia, pode tirar. Tá, pera aí. Sir, o meu tinha corrido um probleminha, então, se apareceu um pouco borrado as letras, porque correu um Sir. problema. Hoje Tá de manhã, bom. quando eu fui fazer o negócio. Muito bem. Vamos lá, Filipinho, rapidinho. Tá. Chamei aqui. Aqui. Vou lá. Senhor, está vendo? Por enquanto não, calma que tem que ser devagar. Isso, vamos lá. Trabalho de geografia, feito por Felipe Gabriel. Muito bem. Calma aí. Pronto. Eu escolhi o Pantanal, Sir. Escolhi essa imagem. Sir, eu fiz meio que uma pesquisa falando sobre a imagem, tá bom? Isso, é que eu ia falar. O Pantanal é o quê? Uma planície, né? Muito Essa bem. imagem é uma representação de uma planície com uma grande área geográfica localizada no Pantanal. É uma área com baixa altitude, ou seja, abaixo do nível do mar, mas também pode ocorrer em altitudes altíssimas, como as planícies encontradas em algumas áreas dos Andes, que ficam a mais de 3.000 metros acima do nível do mar. Tem uma pouca variação de altitude nas bordas dos lagos. Uma planície é sempre sedimentar, portanto, essa área plana que recebe sedimentos de outra área e pelas convecções internacionais das planícies. Muito bem, tá? O senhor Pode entendeu? tirar. Entendi. Pode tirar, Filipinho. João Vitor, deixa ele só tirar e você já entra, tá? Eu queria colocar o meu depois porque o meu não tá carregando na internet. Ana Luísa. Oi, Sir. Oi, bom dia, meu amor. Tudo bem? Bom dia. Tudo, Sir. Vamos lá? Uhum. Você vai compartilhar também?
Não, eu fiz ele manualmente. Então você tem que mostrar. Cadê você? Vou mostrar, calma aí. Isso, você fez sobre o Planalto, muito bem. Então pode falar para nós agora. Eu escrevi que ele se localiza na região nordeste do país. Ele possui a presença de chapadas e serras cristalinas, onde se destaca a Serra da Borborema, que se localiza nos estados de Alagoas, Pernambuco, Parnaíba e Rio Grande do Norte, com altitude máxima de 1.200 metros. Muito bem. E os picos mais elevados no Planalto Borborema é o Pico do Papagaio e o Pico do Jabre. Certinho, muito bem. Ana Caroline. Caio. Muito bem, pode ser. Caio. João Vitor. João Vitor. Hoje ele passa mal, coitado. Caio, você fez a atividade lá da página 11? Nada, João Vitor. João Vitor. Sétimo B chamando João Vitor. Sétimo B chamando João Acho que ele Vitor. foi no banheiro. Aí voltou. Fala, meu anjo. Tá conseguindo, João Vitor? Não A fique minha internet nervoso. tá tão ruim que eu não ouço vocês direito. A Tá. voz de vocês tá travando. Ô, senhor, você quer que ele mande pra mim e eu apresento? Eu compartilho a tela? É que eu mandei pro senhor. Ô, senhor, eu mandei o vídeo aí. Se não der nessa aula, Você mandou aonde? você viu o que eu fiz, né? Aí eu te mando. Você mandou Eu te onde? mando na próxima. No WhatsApp, Ah. no seu contato. Ah, é aquele dia você mandou. Desculpa, tá? Mas fique em paz. Mas eu Então, vou tentar entrar de qualquer jeito aqui. Isso, depois até o final a gente vê, tá? Fique em paz, tá bom? Deixa eu te falar uma coisa para vocês, tá? Então, assim, os alunos que não conseguiram mandar, os alunos que não conseguiram fazer, me mandem pela Agenda Edu, tá? O mais rápido possível. Se possível hoje, para que eu feche o pontinho extra de vocês, tá bom? Os alunos que apresentaram aqui, que já falaram, não tem problema, tá? Pode falar, Lavínia, desculpa, te cortei. Nada, senhor, eu ia falar que o Caio, ele vai mandar pela Agenda Edu e vai deixar ela pelo Moodle, que a internet dele tá ruim. Tá bom, obrigado, tá? Então vamos lá, eu vou fazer a chamada de vocês rapidinho, né? E aí eu já vou falando com os alunos que apresentaram. Eu consegui. Ana Caroline, peraí, deixa eu... Vai, pode fazer então, vamos lá, João Vitor. Isso, João Vitor, vamos lá. Tô falando mutado. Ó, João Victor Vecchini, 7º ano, trabalho de geografia. Aí essa imagem do fundo foi tirada em Pernambuco e ela tem muitas montanhas, por exemplo, é um relevo. E essa foto é um exemplo de planaltos. Aí eu fiz das planícies e escrevi. Essa imagem é um exemplo de planícies que são encontradas na região da Amazônia. Aí nas depressões geográficas, eu coloquei uma imagem de exemplo de depressão encontrada em Minas Gerais. Aí eu expliquei de planícies, depressões. Isso aí. Só vou fazer uma correção, tá, João Vitor? O segundo slide que você coloca, que você fala de montanhas, no território brasileiro, até para que você entenda, nós não temos altitudes relacionadas a montanhas. Então aí você poderia estar mudando o nome para serras, tá? Aí sim, tá bom?
Só isso Aqui, que né? O tem. montanhas. Isso. Só aí para tá mudando e colocando serra. Mas tudo bem, tá? Fique em paz, tá bom? Deu certo. Pode tirar. Isso. Vamos lá, rapidinho. Então, eu vou fazer a chamada de vocês, tá? Ana Caroline Santana, ela está presente, mas ela não apresentou. A Ana Caroline Barros, tá? Você está presente? Você apresentou, Ana? Aham, professora, eu já Isso. fui na Ana chamada, Luísa está eu presente e tentei achar uma apresentou. foto minha, só que E eu não achei. tá. O Arthur, não. O Bruno, não. O Caio da Silva, tá presente? É que tem dois Caio. Qual que é o Caio que estava presente? Caio Silva. Ele mandou no chat que tá, sir. Tá. O Caio Tolentino, não. Eduardo, não. Felipe, sim, apresentou. O Guilherme, não. O Gustavo entrou e já saiu. O Heitor, não. O Iago também entrou e saiu. O João Pedro não entrou. João Vitor entrou e apresentou. A Laura não entrou. Lavínia entrou e apresentou. A Maria Eduarda não. A Mariana não. O Pablo não. Pedro não. Sara. Da Silva. Isso. Tô aqui, sir. Quem? Quem tá aí? Ô, senhor, Sara. você não falou meu nome. Ah, eu A coloquei. Sara, sir. Tá. Sara tá presente e apresentou. A Yasmin tá presente. E o Felipe Duarte estava presente, só não apresentou, tá? Senhor, Oi. voltei. Hã? O Iago, tá? Voltei. Então vamos lá. Hoje a gente vai estar estudando da página 12, tá? Pode pegar ali rapidinho. Mas assim, nós temos a tarefa 17 para a gente dar uma olhada. Vamos lá na tarefa 17? O que é a tarefa 17? É sobre o perfil topográfico. João Vitor, só mostra para mim rapidinho qual foi o perfil que você fez. Eu escolhi a C e D. Tá, mostra para nós. Só faz assim com a apostila. Deixa eu tirar esse fundo, porque senão não vai dar para mostrar. Ó, o meu eu comecei, igual eu tava falando, que começava 200, não a 100. Calma. Começava Isso, a de 100, 200 aí a ia subindo. Aí 800. eu fiz o... E tá aqui, certo? Muito bem. Tá Sara, certo? você fez? Tá. Sara, você fez? Fiz, sir. Fiz De sim. qual que você fez? Eu só não sei, acho que eu vou conseguir mostrar, porque minha internet tá indo ainda. Eu fiz. Tá. Olha lá, caiu. Lavínia fez, Yasmin. Lavínia, quer mostrar para nós? A internet hoje tá uma benção, hein? Tá. Ana. Senhor, pode. Pode, Lavínia. Mostra para nós. É que tá falhando demais. Sir, desculpa, minha internet tava meio oscilando aqui. Tá bom, muito bem. Qual que você escolheu, Lavínia? Do C ao D. Muito bem, tá? Quem mais? Carol, quer mostrar rapidinho? Professora, eu fiz do A e B, eu te mandei foto no WhatsApp, você lembra? Isso, eu vi lá, tá? Muito bem. Mais alguém gostaria de apresentar? Aninha, Eu fiz também do C e D, senhor. quer mostrar para nós? Pode mostrar aí. Muito bem. Mais alguém? Senhor, eu também posso falar o meu, senhor? Pode rapidinho, Felipe, senão não vai dar tempo hoje. Vamos lá. Tá. Eu fiz a C e a D também, senhor. Tá vendo? Não deu para ver. Isso, agora eu consegui ver. Muito bem, tá? É porque Senhor, não tá retinho, tá? Tá com Tá bom. várias... Isso, muito bem, tá? Agora nós vamos lá para a página 12. Vamos lá, rapidinho.
O relevo e o seu aproveitamento econômico. Conhecer o relevo do Brasil e as suas estruturas rochosas nos ajuda a entender e a perceber como o ser humano se apropria dos recursos existentes no território. Mostra-nos onde eles ocorrem, quais as áreas mais interessantes para a sua exploração, o que permite sua ocorrência em determinados locais e em outros não. As dificuldades e as vantagens para as diferentes atividades. Afinal, a litosfera é a base para a nossa fixação, onde vivemos, alimentamos-nos, trabalhamos e estabelecemos relações com o meio ambiente e com os outros homens. Muitas atividades econômicas estão diretamente relacionadas ao uso e à exploração dessas estruturas, como o extrativismo mineral, a agricultura. Outras, como a indústria, dependem das matérias-primas extraídas. A nossa litosfera é formada por uma grande variedade de recursos minerais, como ferro, alumínio, manganês, o ouro, que são usados como matéria-prima essencial para a produção industrial, e também pelo petróleo, pelo carvão e pelo urânio, que são usados como importantes recursos energéticos. Como já vimos, esses recursos não aparecem em todos os tipos de rocha e a sua ocorrência depende dos processos que envolveram a sua formação. Observe com atenção o mapa a seguir os principais recursos minerais e energéticos encontrados no subsolo brasileiro. Então aqui a gente fala do quê? Do aproveitamento econômico do nosso relevo. Então nós temos a questão das grandes altitudes, nós temos, por exemplo, os tipos de rocha, por exemplo, nas rochas sedimentares são as que encontramos mais esses recursos e tudo mais. Então nós temos Pode aqui grifar? Pode, tá? Nós temos aqui um mapinha sobre os recursos naturais, né? Então, são vários recursos. Então, nós temos o símbolo com as cores e aqui nós temos a legenda, onde a gente tem. Então, por exemplo, ó, o estado do Acre literalmente quase não tem nenhum tipo de extração, né? Por quê? Porque é um estado pouco povoado e não se utiliza tanto desses recursos. O estado do Amazonas, mesmo sendo um estado grande, você pode ver, por exemplo, pela sua extensão, a questão da utilização ela é pouca, né? Então tem poucos recursos aqui sendo retirados. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Não, o senhor às vezes dá umas travadas um pouquinho pra mim, mas eu tô conseguindo ouvir por enquanto. Tá bom, então. Mas estava travando um pouco. Isso. Aí nós temos aqui alguns estados com uma grande concentração, né, e extração, por exemplo, de alguns minérios, né? Nós temos aqui, ó, o estado de Minas, a quantidade e a variedade de minérios que são encontrados, ó, o estado da Bahia, ó, o estado do Pará. Então são alguns estados que têm uma grande concentração do que? De recursos naturais que são retirados, tá? Então são exemplos que nós temos. Olha o estado de São Paulo, né? Qual o tipo de minério que nós encontramos aqui, ó? Esse quadradinho, vamos dizer assim, vermelho é o fosfato, né? E aí nós temos aqui, ó, o cobre. Nós temos o que, né? Literalmente o níquel. Então nós temos alguns exemplos aqui como o xisto betuminoso, né? Alguns minérios que a gente precisa, por exemplo, dar uma olhada e saber para que serve. Então vamos lá, agora eu vou dar 2 minutinhos para vocês, marcado no relógio, tá? Para que vocês respondam as 4 questões. Quais são as questões? Você sabia que o Brasil possui toda essa diversidade mineral? Sim ou não? Quais os minerais você conhecia? Então escrevam aí, tá? Em quais estados brasileiros ocorre uma concentração maior desses minerais que você já conhecia? Aonde que se encontra? Né? E no estado onde você mora, quais os recursos minerais mais abundantes? Você sabe para que são utilizados? D. Escolha um desses minerais e faça uma pesquisa. O que eu vou pedir para vocês aqui? Aqui na D, você só vai colocar o nome do mineral. Tá? Então, você vai escolher um mineral para você pesquisar. Só o nome dele. E aí a pesquisa vocês vão estar me apresentando para a próxima aula. Vamos lá, rapidinho, 2 minutinhos. Senhor, Oi, pode falar, Lavina. eu não. A minha internet travou demais, eu não consegui ouvir nada do texto. Tá. Tá, mas é só responder as perguntas, né? Isso, vamos lá, tenta responder.
Ô, Sor, desculpa que minha internet está um pouco oscilando, aí deu uma travada para mim. Mas na página 13, o que que é para fazer? A responder as 4 questões, Sarinha. Uhum, Tá bom? tá. Ô, Pro, eu acho que eu conheço esses minérios, só que eu não entendi os últimos 3, que é tudo titânio. Como assim? Ah, é tudo Sabe os titânio. minerais Isso. metálicos? Tá, é porque o que que acontece? Muitos deles, ele tem, por exemplo, né, alguns locais, ele tem, na sua composição, ele é um pouquinho diferente. Tá, entendi. Um minutinho, hein? Professora, a B é pra gente escolher um dos minerais que a gente Não, a B é o seguinte: em quais estados brasileiros ocorre uma concentração maior desses minerais que você conhece? Qual que você conhece? Aonde que encontra esses minerais? Pronto? Mas é pra colocar de todos que eu conheço? Não, coloca, por exemplo, quais minerais você conhecia já? Bastante? Ouro, Pouco? cobre, Né? diamante. Isso, aí você coloca em quais estados brasileiros ocorre uma concentração maior desses minerais. Não precisa de colocar todos. Coloca um aqui, coloca qual o estado que tem maior concentração. Tá bom. Nossa, no meio da Amazônia não tem quase nada de minério. Uhum. Terminou, João Vitor? Eu tô tentando achar a região que tem mais ainda. É que eu não queria fazer igual o seu, tô tentando achar outros. Prontinho? Então vamos lá. Ana Luísa, eu vou usar você como exemplo, tá? Você sabia que o Brasil possui toda essa diversidade mineral? Não, senhor, para falar a Quais verdade, não. minerais você conhecia? Quartzo, diamante, carvão, petróleo, ferro, Muito bem. ouro. Em quais estados brasileiros ocorre uma concentração maior desses minerais? Eu ainda estava escrevendo. Carol Barros, e no estado onde você mora, quais os recursos minerais mais abundantes? Ainda não fiz essa. Acabei de terminar a B. Vamos, gente, agiliza, senão não vai dar tempo de eu fazer a revisão. Eu sei, senhor, posso falar? Olha, filho. Vai, filho. E tem mais. Senhor... Você tá falando comigo, Pro? Ah, tá, Não, eu falei mutado, desculpa, senhor. Tem não. o. Pro, e Tupéva só tem fosfato. Posso falar, senhor? Pode, Felipe. Fosfato, titânio, níquel, ouro, touro e cobre. Você sabe para que são utilizados? Ó, senhor, eu sei alguns só. Que o ouro é pra fazer joias, essas coisas, algumas coisas. Isso. O cobre também pra derreter e fazer outras coisas. Aí Isso. O o cobre é uma titânio. boa.
Para quem tem a casa aí, por exemplo, que tem a fiação, vamos dizer assim, que tem aquele aquecimento solar, né? Ou até mesmo o gás encanado, o que é utilizado é a questão do cobre, tá? Então eles usam muito isso aí, por exemplo, na questão de você colocar um ar-condicionado, é esse tipo de, por exemplo, de material que é utilizado, tá? O fosfato, por exemplo, ele é usado para fazer fertilizante, tá? Então até para que vocês entendam, tá? Felipe, escolha um desses minerais e faça uma pesquisa. Qual você escolheu? Eu escolhi o ouro, senhor. Tá. Lavínia, qual você escolheu? Lavínia? Eu não fiz a pesquisa ainda, Você senhor. pode Não. repetir o que faz o fosfato? Tá. Qual você escolheu? Só colocar o nome do minério. Petróleo. Ah, tá. Carol Barros, qual você escolheu? Eu escolhi o ouro também. Tá. João Vitor, qual você escolheu? Eu escolhi o diamante. Muito bem, tá? Você falou Eu do posso falar o meu, senhor? fosfato. O fosfato ele é utilizado muito para fazer fertilizante e tal, tá? Fala, Felipe. Posso falar uma pesquisa? Oi? Não, só o que você vai fazer. A pesquisa agora não. Ah, é que Qual? eu tinha... Ah, tá. Pode falar. Qual que é o minério? Eu já escolhi, era o ouro. Aí eu ia falar O pesquisa. ouro. Ah, tá. Ana, qual você escolheu? Eu escolhi o diamante. Ana Caroline, qual você escolheu? Eu Iago, escolhi o titânio. Iago, qual Quartzo. vocês? Tá bom, Quartzo. muito bem. Então agora nós vamos lá para o final da página 3, a extração mineral, seus problemas e sua importância, tá? João Vitor, pode ler esses dois primeiro parágrafo e o Felipe lê o outro, tá bom? Vamos lá. Quais que eu leio, senhor? Você lê o Aí eu terceiro leio o e primeiro, o quarto. então. Vamos lá, vai, Tá. João Vitor. A extração. Calma, A eu leio o extração primeiro e o mineral, quarto? seus problemas e sua importância. Vai, João Vitor, Tá. primeiro e o segundo. Embora seja muito importante para o desenvolvimento e a expansão econômica, representando uma parte expansiva de exportações brasileiras, a exploração mineral enfrenta muitos problemas, mas por que isso ocorre? Continua, João Vitor, os dois. Continua? Ah, tá bom. A notável extensão do território brasileiro favoreceu a variedade de recursos minerais, mas a falta de uma infraestrutura de transportes, de energia e de financiamento dificulta a extração, já que grandes projetos de exploração mineral demandam muito investimento, Posso ir, senhor? certo? Vai, Felipe. Para mim, todo Durante- mundo tá bugado e só meu vídeo tá ligado. Vai, Felipe. Durante o governo de Getúlio Vargas foram criadas várias empresas estatísticas, ou seja, Estatais. empresas com dinheiro público e administradas pelo governo, para viabilizar uma exploração mais intensa do recurso, incentivado ao seu desenvolvimento. Atualmente, essas empresas foram privativas, ou seja, passaram a ser administradas por empresários que se associam a empresas estrangeiras para aumentar a produção por meio da utilização de tecnologias mais modernas. Grande parte da produção mineral brasileira atende ao mercado externo, e uma parcela importante dos lucros obtidos é destinada a empresas multinacionais, que controlam o seu capital. Tá, muito bem. O que está querendo dizer aqui, né? A forma da extração, seus problemas e a sua importância. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Por que é importante, né? Até para enriquecimento, como matéria-prima e tudo mais. E aí ele cita a questão de algumas empresas terem sido criadas, né? Com dinheiro público, ou seja, literalmente administrada pelo governo. Então, essa empresa ela é uma empresa estatal. Mas, com o passar dos anos, essas empresas começaram a ser privatizadas, ou seja, vendidas
passaram a ser particular. É como se a gente tivesse um lugar público e aquele lugar fosse privatizado, vendido, né? E aí fala também dos problemas, principalmente para a utilização do que? De tecnologia, né? Então precisavam de maior investimento. Outra coisa que chama atenção também é a questão da forma que é destinada, por exemplo, né, esses lucros, principalmente vindo e controlados por empresas multinacionais. Né? Outras questões são de ordem social, como o garimpo de ouro, que na maioria das vezes, né, e se dá de forma desordenada e em condições subhumanas, ou de ordem ambiental, como o desmatamento e a contaminação dos solos e das águas. Então, dependendo do tipo de, vamos falar assim, de extração, você acaba contaminando a água, você acaba contaminando o solo, fazendo, por exemplo, principalmente a questão do desmatamento e tudo mais. São exemplos que a gente tem, tá? Página 14 agora, vamos lá. Projetos de exploração mineral no Brasil. No Brasil destacam-se importantes projetos de exploração mineral, entre eles o projeto de Carajás, no estado do Pará, a exploração do quadrilátero central, em Minas Gerais, a exploração da bauxita em Oriximiná, no Pará, a extração do sal no Rio Grande do Norte e a extração do ouro, a exploração do petróleo na camada do pré-sal, entre outros. Então, aqui foram selecionadas literalmente 1, 2, 3, 4, 5 principais projetos, né? Falando do projeto e falando aonde acontece a extração, tá? Então, é legal que a gente pense, tá? Lavínia, você lê sobre bauxita em Oriximiná, né? A Carol, né, Barros vai ler do manganês no maciço de Urucum, né? A Ana Luísa, né, o petróleo na base, né, de Campos e Santos, né? O Felipe no quadrilátero ferrífero e o João Vitor, projeto Grande Carajás, tá? Então vamos lá, começando por aqui. Vamos lá, Vini. Já fiquem atentos aí pra gente não ter que ficar chamando, tá? Lavínia, começa por você. Tá, Senhor, mas- então eu vou fazer qual, senhor? Calma. Tá. O primeiro é bauxita, depois é o projeto Grandes Carajás, Tá, eu vou né? falando qual é o projeto. Vamos lá. Lavínia, você. Tá. O Brasil é um dos maiores produtores mundial de bauxita, o minério de onde extrai o alumínio. O estado do Pará é responsável por mais de 80% da produção nacional. Muito bem. O manganês do maciço de Urucum. Vamos lá. A produção de ferro e manganês do maciço de Urucum é destinado principalmente à Argentina e escoado pela hidrovia do Rio Paraná e Paraguai. Paraguai. Muito bem. O petróleo na bacia de Campos e Santos. Esta é a principal área de exploração de petróleo no Brasil, sendo o estado do Rio de Janeiro o maior produtor. A descoberta de petróleo na camada pré-sal, que se estende por 800 quilômetros de Santa Catarina até Espírito Santo, provocou grandes investimentos na região e também novos desafios tecnológicos. Felipe. Também, aí. Quadrilátero perífero. Área com principais jardins de ferro magnetes do Sudeste. Sua produção antes do mercado interno. Siderúrgicas para a produção de aço. O mercado externo, exclusivamente nos minérios feitos pela F. Vitória, Minas, até o porto de Tubarão, no Espírito Santo. Projeto Grande Carajás. A descoberta de jazidas de ferro, manganês, ouro e bauxita na Serra do Carajás, nas décadas de 1960 e 70, levou o governo federal a implantar na região o grande projeto Carajás. Durante as décadas de 1970 e 80, foi criada uma ampla estrutura para atender o projeto com a construção de portos, rodovias, usinas hidrelétricas e a estrada de ferro Carajás, que liga a área de extração do porto de Itaqui, no Maranhão. O projeto conta com os fortes investimentos estrangeiros,
como os investimentos japoneses. Muito bem. Então, nós estamos falando de 5 projetos, né, dentro do território nacional, né? Aqui nós temos qual é o projeto e aonde ele se localiza, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, do manganês, que se localiza, por exemplo, no Mato Grosso do Sul. Nós temos aqui o petróleo, por exemplo, na bacia de Campos de Santos. Nós sabemos que não é, né, em terra, seria em alto mar, por isso que a gente sabe das plataformas de petróleo nessa região, tá? É legal que a gente pense. Nós temos em Minas Gerais o quadrilátero ferrífero e nós temos o projeto Grande Carajás, que também fica no estado do Pará. Só temos que tomar um pouquinho de cuidado, porque o que acontece? Lembra que a gente viu que o estado do Pará ele tem muito recurso mineral, né? Nós tivemos um problema muito sério, né? Principalmente no período quando teve a extração de ouro, né? Foi o maior garimpo a céu aberto encontrado no território brasileiro, tá? Agora nós vamos lá na tarefa 18, tá? Vamos lá dar uma olhada. Sara? Eu não esqueci de Oi, você sir. não, tá? É que hoje tá meio bugada, né? Vamos dizer assim. Sim, Vamos lá sir, minha internet tava Não, mas fique em oscilando. paz, tá? Tarefa 18, extração do ouro em Serra Pelada. Você pode ler esse texto para nós, por favor? Posso sim. Na década de 80, no município de Curionópolis, no estado do Pará, foram extraídas oficialmente 30 toneladas de ouro do até então maior garimpo a céu aberto do mundo. No auge de sua exploração, havia 80 mil garimpeiros ocupando todo o garimpo da Serra Pelada. Estes vinham de todos os estados brasileiros. Os registros fotográficos da exploração de ouro em Serra Pelada são muitos, mas nenhum se destacou tanto no Brasil e no exterior como os registros do garimpo Serra Pelada de Sebastião Salgado. Tá, muito bem. Então vamos pensar aqui um pouquinho, tá? Só para você ter ideia, né, o município, né, a cidade de Curionópolis, né, ela tinha uma média de 3 mil habitantes. Você imagina um bairro, por exemplo, daqui, vamos falar assim, de Jundiaí, tem o dobro, vamos dizer, dessa quantidade de pessoas. O que acontece? Você tinha lá 3 mil pessoas. E aí, do nada, né, encontra-se ouro e aí começa a aparecer o quê? Uma quantidade enorme. Quem que tá com o microfone ligado? E aí começa a aparecer uma coisa assim absurda, né? 80 mil garimpeiros, aonde eles não tinham aonde dormir, aonde eles não tinham aonde ficar, não tinham o que comer direito. Mas por que chegaram essa grande quantidade? Por causa do ouro encontrado. Então, o que eles achavam, né? O enriquecimento, né? Então, eu vou encontrar ouro, eu vou ficar rico e tudo mais. Então, isso existia muito naquela época. Então, quem encontrava-se o ouro, então eles entraram, vamos falar que nenhuma, tudo louco, né? Encontraram ouro em tal lugar, então vamos para lá. Então, você imagina, veio gente, vamos falar quase que do Brasil e do mundo inteiro procurando o quê? Uma pepita de ouro. Com qual intuito? Ficar rico, tá? Então, você imagina como que é. Então, nós temos um fotógrafo chamado Sebastião Salgado, tá? É uma pessoa muito importante e ele faz um registro muito importante sobre o garimpo de Serra Pelada. Então, quando você digitar lá no Google, Sebastião Salgado, vai aparecer um monte de foto, né? Você colocando Serra Pelada, você vai ver a real que as pessoas estavam vivendo. Eu até selecionei algumas imagens, mas eu não vou estar colocando para vocês. Por quê? Porque eu não quero ser tendencioso em estar mostrando as imagens para vocês. Primeiro, porque eu acho que vocês têm que dar uma fuçada, vamos falar assim, uma procurada no site dele. Então é interessante que vocês olhem as imagens, tá? Aí depois, ó o que está pedindo de atividade. Faça uma pesquisa sobre o trabalho fotográfico feito por Sebastião Salgado, retratando o garimpo de Serra Pelada. Selecione uma das fotografias e escreva sobre as suas impressões e sensações a respeito dela. Leve a imagem para a escola. Vocês não vão levar nada para a escola, vocês vão ficar com ela em casa mesmo, tá bom? A fim de compartilhar com seus colegas. Destaque também
o período da exploração desse garimpo e os problemas sociais e ambientais decorrentes dessa exploração. Vocês vão ver, gente, que abriu uma cratera, né? Vamos falar assim, essa mina, né? Literalmente esse garimpo era uma coisa absurda o tamanho dele, né? Que as pessoas ficaram tudo cavando buraco e tudo mais para achar o quê? Ouro, tá? Então esse era o intuito daquele momento, tá bom? Professor, Pode falar, Felipe. Quem que é? Carol. Eu quem? Carol. Ah, fala, Carol. Então é pra gente escolher uma foto dele e falar sobre? Sobre, tá? Ah, professor, eu preciso imprimir? Se você conseguir imprimir, beleza. Se você quiser desenhar, pode também, não tem problema, tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida? Isso é para quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem, então, vocês têm 2 atividades para me apresentar. A pesquisa do minério que vocês escolheram, que é uma coisa simples, tá? Não é nada, tá? E a questão do, por exemplo, dessa fotografia do Sebastião Salgado, que é a tarefa 18. Tudo bem? Alguma dúvida? Não, senhor. Tá. Vamos fazer a revisão rapidinho? Sim. Uhum. Vamos lá. Terceiro bimestre, aula 3, o relevo e o seu aproveitamento econômico, né? No território brasileiro, a ausência de cadeias de montanhas explica-se pela ausência de dobramentos modernos. Lembra que eu falei pro João Vitor na hora da apresentação dele? Então, nós não temos montanhas. Isso tudo por quê? Porque nós não temos o quê? Dobramentos modernos, né? Então, nós não temos cadeias de montanhas, tá? A estrutura geológica do Brasil é basicamente constituída por crátons, né? Ou escudos cristalinos e maciços antigos, e bacias sedimentares. Essas últimas são predominantes, ocupando cerca de 60% do território. Do que? De bacias sedimentares, o que pode indicar uma boa disponibilidade de combustíveis fósseis. Lembra que o ano passado, quando a gente estudou os tipos de rochas, a gente falou, né? Principalmente as sedimentares é onde a gente consegue encontrar mais fósseis, né? Então é onde a gente tem esses combustíveis, tá? A Serra do Carajás situa-se no município de Marabá, né? Na bacia do rio Itacaímas, a 550 quilômetros de Belém. Constitui uma anomalia mineralógica por sua quantidade de recursos que englobam grandes e variadas jazidas minerais de minério de ferro, manganês, bauxita e cobre. Olha que interessante, a gente até viu sobre isso, né? Lá naqueles 5 projetos a gente falou um pouquinho, né? O principal minério destinado à exportação no Brasil tem a sua extração concentrada nos estados de Minas Gerais, Pará e Mato Grosso do Sul. Um deles a gente falou, né? Principalmente ligando com a Argentina, né? Que é o minério de ferro, hematita e magnetita, tá? Em se tratando de commodities, né? Ou seja, de relações e tudo mais, o Brasil tem papel relevante no mercado mundial graças à exportação de minérios, ou seja, ele exporta produtos minerais, né? Ou seja, matéria-prima. Destacam-se os minérios de ferro, de manganês, bases para a produção de aço e a bauxita, da qual deriva o alumínio. A relação entre minério, né, e sua localização no território brasileiro está corretamente expressa em manganês e maciço de urucum, que fica no Pantanal Mato-Grossense, tá? Esses são alguns exemplos que a gente tem, tá? Já deram o print na tela? Já, senhor. Professor. Isso, se vocês puderem estar colocando lá no grupo, tá? Pelo menos para estar ajudando e tudo mais, tá? Só um lembrete para vocês, tá? Quem já entrou, quem não teve problema, tem alunos que não responderam às atividades, precisam entrar lá e responder o mais rápido possível, principalmente a atividade de recuperação, tá? Então precisa ficar atento a respeito disso, tá? Teve gente que eu mandei a atividade de recuperação e ainda não me deu a devolutiva, então vocês precisam ver. Alunos que não conseguiram mandar, né, a atividade lá da página 11, né, que era sobre as feições do relevo. Vai contar um pontinho lá, vamos falar assim, na média de vocês, né, para estar ajudando, é o pontinho extra. O aluno que não conseguiu me apresentar, que não conseguiu fazer, me manda na Agenda Edu até hoje para eu estar computando o ponto, tá? Pode falar, Carol.
Por exemplo, se uma pessoa tira a nota máxima na média e ganhou um ponto, esse ponto vai transferido para outra semana? Não, para essa só, tá? Não tem como. É Não igual aquele. acumula? Não é cumulativo não, tá? Por quê? Porque para outra semana a gente vai ter outra atividade que vai computar, porque senão tem gente que não precisou agora, não precisou e depois vai precisar, então não. Cada semana a gente lá, cada atividade a gente acaba tendo, tá bom? Tudo bem? Um beijo, até quarta-feira que vem, tá bom? Se Tchau, cuidem senhor. aí, tá? Tchau, Tchau, beijão. senhor. Até. Tchau. Até. Beijão. Tchau. Tchau. Ai, Sara. Ai, a Sara foi embora. Lavínia, que horas é a nossa aula mesmo? Que a gente vai Agora. fazer? A gente entra agora às 10. Tá, tchau, gente. Tchau, João Pedro.